Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 371º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, esta semana deu-me um pouco de humildade, ok? E se calhar eu nunca mais vou dizer que estou mal ou assim. Isto porque, pá, tendo em conta as intempéries desta semana, acho que devemos olhar para nós, ter um pouco mais de consciência. Mas então, pá, a cronologia deste episódio será um pouco louca. Eu vou começar por sábado e depois vou voltar para sexta, que foi o dia de gravação do episódio anterior. Por isso não vai ser assim tão louca depois. Daí para a frente, vamos, de mãos dadas, ok? Mas então, pá, no sábado tivemos aqui em casa um jantar das teorias da conspiração, com migas e apêndices de senhora engenheira, que pá, é uma cena que nós queremos fazer aqui em casa, é ter tipo pelo menos um jantar por mês aqui em casa com amigos. E então em janeiro já tivemos aí que pá, a ideia surgiu, acho que foi da melhor amiga de senhora engenheira, que também é prima dela, e que, atenção, teve ali uma cena que eu não estava a contar, ok? Porque, imaginem, nós então tivemos o jantar, tranquilo, pizzas da Chiquita, ok, pastelaria aqui ao lado, que pá, estavam top. Eu acho que só comi 2 fatias e depois eu vou explicar porquê. 2 ou até só uma. Se calhar até foi só uma. Assim na loucura, estás a ver? Mas estavam muito boas. E pá, tivemos então um jantar, ok, até que zau. Vamos então para a apresentação das teorias da conspiração. Pá, fizeram à sorte. A primeira foi senhora engenheira e eu fui o último. Eu gostei de ter sido o último, ok? Porque assim já dava para ver como estava a sala, ok? E já dava para ver as outras apresentações e já dava para ir tirando um pouco do estilo de cada um. Estás a perceber? A senhora engenheira foi em primeiro lugar, por isso não teve essa sorte. Ela falou do efeito Mandela, que eu depois fiquei um pouco fodido, que eu pensei, foda-se. Quer dizer, andei eu aqui a falar no podcast e tu roubaste a cena. E ela, não, eu achei que tu é que ias roubar isso. Só que pá, ninguém estava à espera da minha teoria da conspiração, ok? Ninguém, nem senhora engenheira. Talvez por ser um pouco estúpida, talvez. Mas então pá, estava a correr tudo bem. A senhora engenheira tinha feito então o seu efeito Mandela. Depois, nem sei se foi a melhor amiga da senhora engenheira logo em seguida. Nem sei. Mas pronto, se foi ela, houve ali um momento tenso da noite. Porque a senhora engenheira vira-se para ela e diz: mas porquê que tu estás a mentir? Eu conheço essa cara de mentirosa. E tipo, eu ao início estava tipo, ei, para de tratar mal dos convidados, ok, que é a tua melhor amiga, mas não vamos entrar por aí. E não, ela apanhou-a mesmo na mentira, tipo, é aquela cena, pá, já se conhecem desde nascença, quer dizer, desde nascença, uma pelo menos que foi ver a outra quando nasceu. A senhora engenheira foi ver a melhor amiga quando ela nasceu, porque a senhora engenheira nasceu em maio e a melhor amiga em agosto. Por isso, conhece-a desde que nasceu e pá, e detectou que ela estava a mentir, ok? Em mim não detecta isso, mas na melhor amiga detectou. Por isso, pá, ainda tenho ali mais algum tempo para mentir, se quiser. Mas quando me aproximar ali dos 25 anos de coexistência, vai ser complicado mentir. Mas pá. E então surgiu assim esse momento tenso. E depois, ela confessou que estava a mentir e não a conseguiu enganar. Eu, foda-se. Ok. A teoria dela era uma teoria de umas luzes nos Açores. Ok. Umas luzes estranhas. Acho que era na Ilha Terceira. Tipo, qual é a ilha que tinha a base das lajes? Exatamente, na Ilha Terceira. Ok. Depois, outro fez sobre o desaparecimento do Rui Pedro. Outra fez sobre meias que desaparecem na máquina de lavar, ok, que eu achei bem engraçado porque tema nada a ver, ok, surpreendeu-me. Outro fez sobre a Blue Monday e eu fiz uma teoria da conspiração em que o município de Passos de Ferreira, juntamente com outros municípios do Val do Sousa, que acho que é assim que se chama aquela região, criaram máquinas de destruição em formato de cães para destruir todos os móveis do IKEA. Pode-se dizer que eu tenho algum tempo livre, pode-se dizer. E então, foi interessante porque, por exemplo, deu para fazer a ligação entre o livro 1984 e 1984, o ano, que foi o ano em que houve a primeira feira agroindustrial em Passos de Ferreira.
Foi daí que também nasceram as bases para a criação da capital do móvel. Depois, fiz ali outra brincadeira com 2004, que foi o ano em que abriu a primeira loja da IKEA e também foi o ano em que nós perdemos a final do Euro para a Grécia. Depois, então é que vim com a teoria. Primeiro apresentei gráficos. Porque é tal cena, meu? Isto é ciência, ok? Não é teorias da conspiração. E se tu queres estar embaçado naquilo que estás a dizer, é assim que se diz? Tens de apresentar gráficos, ok? E então apresentei gráficos do valor da natalidade a descer, do valor de cães a crescer em Portugal, do valor da faixa etária média de clientes do IKEA, para depois fazer a ligação de que... e depois ainda outra cena que eu achei interessante foi que fiz a ligação com o Projeto Manhattan, que foi desenvolvido no Tennessee, que supostamente, é um estado que tem muito a ver com Passos de Ferreira, ok? Porque também é muito ligado à madeira, ao mobiliário e essas cenas. E então, lá está. Tive uma cena que mais ninguém teve, que foi vídeos, ok? E um vídeo com um cãozinho a ladrar chama logo a atenção para ti, estás a ver? E então, a minha teoria basicamente foi o Projeto Fausto e de como o município de Passos de Ferreira quis criar uma arma para destruir o outro mobiliário que não o do IKEA. E a meio da teoria eu fiquei com o cu na mão. Porque bastava fazer uma pergunta para desmanchar toda esta minha teoria, que era a seguinte. E lá está, eu estava a jogar fora de casa, entre aspas, porque eu estava a atacar Passos de Ferreira, sendo que todos, com exceção de uma, acho que uma não é de Passos de Ferreira, é tipo do concelho ao lado, mas pronto, vamos fazer de conta que são todos de Passos de Ferreira. Todos me podiam destruir a teoria com uma única pergunta, que é: mas tu sabias que os cães preferem madeira a móveis do IKEA? Sabias disso? E então, então eu ia ter de dizer, já por isso é que ele não é um cão. Ok? É uma arma de destruição feita no corpo de um cão. Ok? Mas daí, então soltou ali algumas gargalhadas. Ok? Acho que correu bem. Não teve o desfecho que eu queria, porque depois teve de ser assim um pouco à pressa. Mas é tal cena, Eu só usei inteligência artificial para retirar alguns dados. Até porque lá está, até porque eles apresentaram lá merdas que eu desconhecia. Eu senti-me ali um pequeno avô. Estás a ver? Estás a ver quando começou a aparecer o computador e ainda havia pessoas com a máquina de escrever? Eu senti uma pessoa que estava ali na máquina de escrever enquanto os outros já estavam todos no computador, estás a ver? Mas pronto, acho que acabou por correr bem. E venha ao próximo jantar, E então, agora vamos então para o tema grande da semana. E o porquê de eu só ter comido uma fatia de pizza. E então, se bem se lembram, na gravação do último episódio, eu estava assim um pouco mais murchinho, estava-me a queixar, que me estava a doer a garganta e não sei o quê. De sexta para sábado, eu suei a noite toda, ok? Estava com febre e o caralho, e estava, sei lá, a vir de 2 em 2 horas à casa de banho porque, tinha xixi. Ok? Tinha xixi. Parecia que a minha bexiga tinha encolhido ao mínimo e então estava com xixi a todo momento. Estás a ver? Mesmo assim, no sábado, ainda fui trabalhar. Ok? E agora podem dizer, ei, que guerreiro do caralho. Que guerreiro. Não, o guerreiro não sou eu. A guerreira é a senhora engenheira e ela não queria muito ter ido trabalhar no sábado, mas eu disse, eu vou. E ela, então se tu vais eu também vou. E eu, foda-se. Agora eu estou com febre. Como é que tu vais se eu for e eu não vou? Não, tenho de ir. E depois, então, medi a febre no sábado de manhã e estava tipo 37.1 ou 37.2, eu alto. Tá bom, podemos ir trabalhar. E ela, ok, vamos. Esquece. Tipo, fui trabalhar às 6, às 8 tive de vir embora. E neste intervalo de tempo, tive de ir 2 vezes à casa de banho gregar. Estamos nisto. Imaginem uma casa de banho de um local de trabalho para 300 pessoas e tens de assumir, Tens de assumir que vais gregar ali. Estávamos assim. Estávamos entregues, tipo, a minha dignidade tinha ficado sei lá onde, estás a ver? E então, ligar logo para a Saúde 24, marcaram uma teleconsulta para as 9 e qualquer coisa. Depois ainda tive aquele stress de entrar na teleconsulta, porque por algum motivo a minha chave móvel ou o caralho não dá, estás a ver? Fiz então a teleconsulta, que depois é bué da estranho, que é só apareces tu e aparece-te ali uma voz do além, que a médica não deu a cara. E depois a senhora engenheira mandou-me mensagem a perguntar, então estás bem? O que é que tens afinal? E eu, gripe masculina.
E aqui lá está. E é aqui que ela não vê que eu estou a mentir. É assim, se fosse pessoalmente, ela provavelmente apanhava-me, ok? Mas então achou mesmo... Porque imaginem, esta é a cena das mensagens, que é... Para mim, ela perguntou-me, o que é que tens? E eu, gripe masculina. E ela, mas foi o que o médico disse? Eu, sim, a médica. E para mim ela disse, e foi isso que o médico disse? E eu, foi. Mas ela tinha cagado, estás a ver? Não, ela acreditou mesmo naquilo e não explicou aos colegas. A médica é que disse que era gripe masculina, que é uma gripe que afeta mais os homens e como eles estão mais sensíveis nesta altura, deixa-os assim de cama. E tipo, não, caralho, não, desculpa, amor, não. Estava a gozar contigo, desculpa. Mas estou, pá. E, a sério, pá. Antes fosse gripe masculina. Eu sei que é uma tortura, eu sei que é fodida para caralho, mas pá, não era só gripe. Não era. Isto vai ter aqui um plot twist do caralho. Não era só gripe. É que na teleconsulta eu disse, também estou com vómitos e com diarreia. E a médica disse, pronto, vai tomar então Benuron e Ibuprofeno intercalado que isso vai-lhe passar. E eu, top. Disse logo à senhora engenheira, compra Benuron e Ibuprofeno, que é para o caso de se não estivermos em casa, para atacar logo isto de gás. Esqueçam. Imaginem, isto foi sábado. No sábado ainda deu para fazer o jantar. Estava só naquele esquema de vez em quando ter diarreia. Mas depois, no domingo, fomos almoçar aos avós de senhora engenheira, porque já tínhamos combinado e tipo, mais uma vez, naquele esquema de não te vou tirar o pouco lazer que eu te posso dar este fim de semana, porque era a tal cena. Imaginem, ela tratou de mim no sábado, ok? E eu não lhe podia tirar o jantar. Imaginem, se me perguntassem, mas estava-te mesmo a apetecer o jantar? Não, só queria estar só a sofrer. Mas por um lado foi fixe, ok? E por um lado tirou-me um pouco daquela realidade, e isso foi fixe. A mesma cena com o almoço de domingo, estás a ver? Mas depois, de domingo para a frente, foi sempre a cair. E tipo, imaginem, acho que foi de domingo para segunda, foi uma cena louca. E muito se fala dos malefícios do colonialismo e o caralho, mas eu acho que a partir de agora tem de se falar mais. Ok, colonialismo foi mau, destruir civilizações e tudo foi mau, mas a pior cena que Portugal fez ao mundo, Portugal e Espanha, foi ter espalhado a diarreia a pessoal que estava bué da bem intestinalmente. Tipo, essa foi a pior cena de sempre, ok? Porque tu estás bué da bem e de repente vir-te uma diarreia, que a partir de agora, eu quando tiver assim uma diarreia que dura uma semana, eu vou chamar-lhe diarreia colonial, ok? Não sei, não está registado, ok? Mas vai ser. Vai ser porque, eu já disse no pré-pod, eu já tive aquela diarreia de comi aqui um molho de francesinha que não me caiu muito bem, mas depois como uma ou duas bananas e isto passa. Já tive. Nada se compara a isto, tipo. Nada se compara ao meu momento mais baixo de dignidade de ir à casa de banho de meia hora, ok? Só porque não podias dar um peido, porque não ia ser só um peido, ok? E chegares à casa de banho e tipo... E está feito. E tu agora ficas ali porque continua-te a doer a barriga. A qualquer momento pode sair mais qualquer coisa. Até que tu percebias que, afinal não vai sair mesmo mais nada, estás a ver? E tipo, imaginem. A senhora engenheira foi trabalhar nesses dias. Comigo a acordar assim à meia da noite feito louco. Uma noite foi de meia hora. Outra foi de uma em uma hora. E outra foi de 2 em 2 horas. Até que de quarta para quinta acordei só 2 vezes, acho eu. E de quinta para hoje não acordei nenhuma vez, ok? Por isso, eu só estava minimamente bom para ir trabalhar na quinta-feira, mas não estava a 100%. E depois havia aquele problema de, ok, ias trabalhar, mas e se quando tu estivesse naquele momento de zau, não houvesse uma casa de banho? Não ia ser bonito. E então, então, tal como no colonialismo, basicamente colonizei a casa de banho só para mim. E não foi bonito. Mas então, estávamos então na teleconsulta de sábado. Depois, como então a diarreia só piorava. E os vómitos, porque além da diarreia não havia vómitos. Porque é tal cena. Se eu pudesse comer tranquilamente, se calhar, íamos ver o que é que se ia passar aqui com a diarreia. Mas não, imaginem. Eu antes da diarreia vomitava também. Porque a única cena que eu conseguia comer era basicamente pão, bananas e água, ok?
Era esta a minha dieta. Não conseguia comer mais nada. Tipo, comia mais uma ou outra coisa e já me dava ali a volta e eu, zau, vamos lá vomitar, vamos lá deitar fora, estás a ver? Ou seja, bué da mau, bué da mau. Até que lá está. Voltei a ligar, não liguei logo na segunda. Devia ter ligado se eu soubesse. Mas liguei então na terça para o SNS 24 novamente. E pá, as teleconsultas estavam cheias. Que isso depois é uma cena que me ultrapassa no SNS 24, que é o seguinte. É uma teleconsulta. Porque é que te perguntam o distrito e o concelho e te dizem as teleconsultas estão esgotadas aqui na sua área de residência. E é tipo, não faz sentido, caralho. Até podia ser um médico açoriano a consultar-me, caralho. Não estou a perceber o porquê de na sua área de residência estão esgotadas as teleconsultas. Mas ok. E então, pá, encaminharam-me para o Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso. Encaminharam-me para o Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso e pá, o médico fez-me um teste para uma bactéria qualquer. Eu só pedia que desse negativo. Porque lá está, não queria roubar a história a José Lopes. Não queria ser uma cópia dele. Eu não sou o podcaster que plagia. Esse é o outro. Mas então pá, fui ao Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso. A consulta estava marcada para as 4h15 ou 5h15. Atrasou um bocado, mas lá está, pá. Ele fez-me exame então para uma bactéria qualquer, massageou-me a barriga, que depois lá está, deu-me outra vez vontade de ir à casa de banho. E pá, e passou-me duas cenas. Passou-me uns comprimidos que pá, são então para não teres vómitos. E depois passou-me uma cena que pá, eu até estou a ver aqui na Wells, está disponível na Wells, e está como best-seller, e pá, e bem, ok? Que é o Atiflor, que é um suplemento alimentar microflora intestinal, pá. Tem 10 chaquetas e aqui na Wells custa 15,99. Mas pá, se tiverem com uma diarreia colonial, pá, eu recomendo que tomem. Isto porquê? Porque eu comecei a tomar na terça, e pá, na quinta-feira eu já estava ok. Não estava a 100%, que ainda não estou, ainda continuo com diarreia, mas já estava a ir à casa de banho só em momentos que um ser humano normal deve ir. Por isso, pá, eu vou tomar as 10 chaquetas, que é para tomar durante 10 dias, porque aquilo supostamente tem 7 bactérias, acho eu, que ajudam então na tua flora intestinal. Exatamente. Tem a Lactobacillus casei PNX37, Lactobacillus rhamnosos PXN54, Streptococcus thermophilus PXN66, Lactobacillus acidophilus PXN35, Bifidobacterium breve PXN25, Bifidobacterium infantis PXN27 e Lactobacillus bulgaricus PXN39. E pá, obrigado, senhor doutor, que me receitou isto. Porque pá, salvou-me. Mas atenção, porque, lá está, depois então naquele desespero, eu fui, como se costuma dizer no mundo do empreendedorismo, desumilde, ok? Fui desumilde. E não contente, na quarta-feira ainda voltei ao Hospital António Lopes. É verdade, a uma consulta de urgência que pá, basicamente fiquei lá 2 horas à espera e o médico disse: você está bué da bem tratado. Esta cena é bué da cara. Que o médico lhe passou, ok? Eu não lhe vou passar outras cenas. E então ele depois lá teve a explicar. Ele, só que isto vai demorar tempo, ok? Isto vai demorar tempo. Ele, uma diarreia pode demorar até 4 semanas a passar. E eu só pensei, não, bro, não. 4 semanas eu não aguento. Nem eu, nem o meu cu, ok? Estamos nesse patamar. 4 semanas não dá. E ele, só ao fim de 4 semanas é que pode ser preocupante. E ele, isto se não tiver dores. Se tiver dores, aí vá para o Hospital de Braga, ok? Pode fazerem um exame ou assim. Se não, pá, tome isto, que mais cedo ou mais tarde vai-lhe passar. Ainda fez lá um desenho do intestino, o caralho, e das bactérias, como é que iam agir no meu intestino e tudo. E pá, foi isto. E então, pá, basicamente, não fui trabalhar uma semana porque estive de diarreia. E lá está, diarreia colonial, porque lá está, pá, se tu dizes, estava com diarreia, pá, não, porque eu antes já tinha tido diarreia e nunca me impediu de ir trabalhar, ok? No máximo, obrigava-me a ir à casa de banho 2 vezes ao dia. 2 vezes, ok? E isso era o que eu ia numa hora, quando não ia mais. E pá, foi muito tenso. Olhem, isto se calhar era o que devia afetar a aventura. Para ele avançar um bocado naquela loucura de campanha e o caralho. Era isto. Pá, era ele ter assim uma diarreia colonial,
que eu deitasse abaixo moralmente a ver se ele amansava. Mas pronto, pá. E depois outra cena, que é, isto então deu-me sábado, domingo e o caralho, e imaginem, no sábado eu não estava com cabeça para editar o podcast. No domingo editei porque, ele tinha de sair na segunda, estás a ver? Mas não foi por minha vontade. Depois aproveitei para ver os pesadelos na cozinha reagidos pelo Casimiro, os que já estão disponíveis. Que pá, não sei se foi uma boa escolha. Porque é tal cena, tu estás com vómitos e com diarreia e vês cozinhas em estado podre para caralho, ok? Com baratas a correr e tudo. Não sei se é a melhor cena. Mas precisei de voltar assim ao mais básico do conteúdo para ver se me iria a moral, ok? E então lá consegui melhorar um bocado. Depois também tivemos aí alguns torneios de CS a decorrer. No sábado, quando eu comecei então a ficar mal, estava a decorrer a Blast Bounty 2026 Season 1 Finals, em que a Fúria ficou então nas meias finais, perdeu para a Parivision, e a Parivision ganhou 3-0 à Falcons na final. Parivision, que lá está, é a equipa do Jame Time, ele e mais 4 miúdos que ele encontrou na rua, que literalmente acho que foi isso que ele disse. E eu fico contente porque é tal cena. O Jame é menosprezado no cenário internacional. Um pouco à semelhança do que acontece com os brasileiros. Se bem que lá está. Ele acho que é mais por causa do estilo de jogo dele. Que é um estilo muito matemático. Ok? E é um estilo único. E quando corre bem, é incrível. Quando corre mal, parece só que está a cometer o mesmo erro porque acho que ele não sabe jogar de outra forma. Mas então, ele tinha ganho em 2022 um Major no Rio pela Outsiders, que basicamente era a Virtus Pro, mas como foi na altura da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, então as equipas russas não podiam estar com o seu nome original. E então nessa altura a Gambit mudou para Players e a Virtus Pro mudou para Outsiders. E eles então ganharam o Major no Rio em 2022. Mas daí para a frente foi uma queda abismal por parte dessa Virtus Pro, porque houve mudanças na equipa, o próprio Jame foi colocado no banco, o treinador também saiu, e esta Parivision já parece mais aquela Virtus Pro que ganhou o Major no Rio de Janeiro. Isto porquê? Porque o treinador é o mesmo, é o Dastan. Ele e o James são provavelmente das duplas que estão juntos há mais tempo. Eles estão juntos desde agosto de 2017. Por isso, em agosto de 2027, se continuarem juntos, fazem 10 anos de parceria. E é tal cena, e acho que confiam cegamente um no outro. E isso era uma cena que estavam a dizer na live do Golês, que é, o James parece ser aquele in-game leader em que tu tens mesmo de confiar cegamente na cena dele, porque senão não corre bem. Imaginem, fazendo uma comparação com o futebol, o James seria tipo o Paulo Fonseca dos capitães. Imaginem, quando apanhas uma equipa que não tem estrelas e que acredita na tua filosofia, pode correr bem e podes atingir o sucesso. Quando a equipa tem muitas estrelas e os egos começam a combater entre si, já fica foda. Que foi isso que aconteceu na Virtus Pro, com a chegada do Electronic e essas cenas. Por isso, Parivision a ganhar o primeiro grande torneio de 2026, o primeiro Tier S de 2026. Depois, mais equipas que podem ser interessantes por bons e por maus motivos este ano. Esta que eu não tinha apontado, a FaZe. A FaZe por causa do que fez no último Major, vamos ver. Mas estou confiante na Fúria. No primeiro torneio ficou ali, terceiro, quarto lugar. Eu esperei que chegassem à final e que ganhassem, ok? Depois de ter visto a Vitality a ser eliminada, queres ver? Queres ver que o caminho está aberto? Mas então Jame parou esse sonho. Depois, a Pain Gaming, que é outra equipa brasileira que, reforçou-se internamente com dois jogadores que tiveram as melhores estatísticas do cenário brasileiro. VSM, que é um jogador peculiar do cenário brasileiro, e o Piri Ajar. Por isso, que também é um que está aí a quebrar a pedra aos anos e também já merecia esta oportunidade, tanto como o outro. Depois, também a Team Spirit, porque substituíram o capitão, substituíram o Chopper pelo Magix, que já tinha jogado na Spirit, estava no banco e agora voltou com outra função. E também voltou o Zontix, que quando apareceu
o gajo era muito forte, chegou a ganhar um Major e depois foi para o banco. E nunca se percebeu bem porque, tipo, era só estúpido ele estar no banco. Mas pelos vistos foi tipo problemas pessoais, problemas mentais, ok? E então agora volta e parece que o miúdo está na mesma fortíssimo. Lá está, a Spirit também perdeu para a Parivision, mas teve ali uma estreia interessante. Depois, lá está a Vitality, que também mais uma vez está ali mais do que oleada e tem tudo para querer continuar o ano de sonho que tiveram no ano passado. A Parivision, claro, por tudo o que eu já disse e por terem ganho o primeiro grande torneio do ano. E depois, pá, aqui um fenómeno interessante do CS Mundial, que é a BC Game, que com a alteração das regras da Valve, que agora basicamente o que conta são os pontos para tu entrares em torneios e tudo. E então, como os pontos são atribuídos ao jogador e não à equipa, se o jogador trocar de equipa, a equipa para onde esse jogador vai, os pontos acompanham-no. E então foi isso que aconteceu com o trio português Mutiris, Aragorn e Crazy, que eram da SO, e então a SO basicamente teve de ser reconstruída porque vendeu os jogadores todos. E depois é outra cena, que é, houve pessoal a dizer que por essa venda ganharam mais de 2 milhões de dólares, ou não sei o quê. E o gajo da SO disse que não. Também digo-te uma coisa. Se tu não ganhaste 2 milhões a vender 5 jogadores com tudo o que esses jogadores levavam, principalmente estes que foram para a BC Game, que levavam pontos para entrar em torneios diretos, desculpa lá. Mas então foste comido de cebolada para caralho. Mas então, esta BC Game tem então Mutiris, que acho que continua como in-game leader. Tem então o Aragorn e o Crazy, que são os outros dois portugueses. O que faz desta equipa uma equipa portuguesa, porque a partir do momento que tens 3 jogadores da mesma nacionalidade, a equipa fica dessa nacionalidade, ok? E depois tens Electronic, que foi então o jogador que destruiu aquela Virtus Pro do Jame, pode-se dizer assim, e que também já ganhou um Major. E temos Simple, também já ganhou um Major, já foi MVP de um Major, ganhou o prémio de GOAT da última década de Counter-Strike e tem 8 entradas no top 20 HLTV, 3 como número 1, ok? E outras 2 como número 2. Por isso há, e que desde 2023 estava assim meio desaparecido. Ele saiu da Natus Vincere em 2024. Desde aí teve um empréstimo à Falcons, depois teve outro empréstimo à Falcons, depois teve outro empréstimo à FaZe e agora foi para a BC Game em julho de 2025. Desde que ele foi para a BC Game em julho de 2025, chamou o Electronic e basicamente destruíram a equipa que estava lá e agora foram estes 3 portugueses. E eu espero que corra bem só por causa dos portugueses. Porque por outro lado eu quero que corra bué da mal. Quero que corra bué da mal porque está mais que provado que tu não precisas ser um jogador tóxico para atingir os teus objetivos. Tipo, basta ver a cena do Zayu. O Zayu é provavelmente, imaginem, ele tem 7 entradas no top 20, 4 como número 1, 2 como número 2 e 1 como número 3. Tem 3 Majors e foi 3 vezes MVP de Majors. E é um gajo que ele não tilta, não chama nomes aos colegas, não faz nada disso, estás a ver? Por isso, simple. Mete os olhinhos, ok? Mete os olhinhos. E então estas são algumas das equipas que estão mais na berra, se é que assim se pode dizer. Aqui no momento da gravação, a BC Game está a jogar contra a NiP, Ninjas in Pyjamas, e ganhou o primeiro mapa. Se ganhar o segundo mapa, ou o terceiro, se ficar 2-1 para eles ou 2-0, passam para a próxima fase, senão serão eliminados. Por isso, aqui será, lá está, aqui no IAM Cracóvia, será aqui o primeiro grande teste para esta BC Game. Também espero que a Pain passe, mas está foda porque é contra a Aurora. Mas está aí a começar o ano de CS, ok? A Fúria vai entrar neste torneio, mas só mais lá para a frente. Por isso, vamos ver o que é que este ano vai trazer. Por isso, vamos aguardar. O que vai trazer este ano? É uma queixa do Luís Montenegro, contra a conta Volks Vargas. E é uma conta que eu já sigo há algum tempo, desde que tinha Twitter. E sempre gostei, ok? Sempre gostei pelo conteúdo satírico, que dava para perceber perfeitamente que era uma sátira, e pelo gozo que dava a toda a gente. E lá está. E então o nosso governo, na figura do senhor doutor primeiro-ministro, caga
caga para o Chega, que está ali ao lado e é responsável por 82% das fake news numa campanha eleitoral, ok? Mas está-se a cagar e então preocupa-se com uma conta paródia e satírica. E pá, e foi bonito aquele movimento todo de apoio de outras contas de memes e tudo. Isso foi fixe. E pá, vamos ver, porque pelos vistos os anjos não foi suficiente, ok? Para o pessoal perceber que, pá, humor é uma cena e política é outra, ok? Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. E nas recomendações culturais, pá, temos só música. Eu sei que, pá, costuma haver mais cenas, mas esta semana temos só música. E pá, música portuguesa muito forte, ok? Música portuguesa muito forte. Temos aqui 4 álbuns portugueses e um espanhol, por isso, pá, estamos só na Europa, estamos só na Península Ibérica, cagamos para o resto do mundo, já que a Pitchfork quis cagar em nós adiantámos-nos e cagámos nela, ok? Então começámos com música portuguesa e começámos com um álbum do músico M, que tinha lançado o disco Tinto em 2024, acho eu. Exato, tinha lançado o disco Tinto em 2024, que eu já tinha falado aqui. E pá, agora volta com o álbum Colegas de Trabalho, que está muito interessante. É um bocado a continuação do seu último trabalho, ok? Tem alguma crítica social, as letras são muito interessantes, por isso recomendo. E vai estar aí a tocar a música Fantasmas, que tem a participação de Mochila. Uma caneca para lembrar, uma lua para lembrar, já sem chave para lembrar de mim, tudo igual até ao fim. Também eu fiquei para trás, com tanto para assombrar, sem família para pilhar o prata e os cadernos. Depois vamos então para a música espanhola e vamos para Dani Di Costas, que lançou o álbum Amores Pasajeros. Pá, esta Dani Di Costas que eu tinha ouvido o seu álbum de estreia, acho eu. Deixem cá ver. Não era o álbum de estreia. Eu tinha ouvido o álbum pós-data de 2023, em que ela só assinava como Dani, como no álbum de estreia Viente, foi lançado em 2020. Agora assina como Dani Di Costas. Pá, não sei. O álbum está interessante. Eu na altura tinha dito que ela era tipo uma Rosalía da Wish. Não sei se agora, depois deste último álbum da Rosalía, se continuo com essa crítica. Mas pá, gostei. Ok, Di Costas é mesmo o nome dela. Ok, é mesmo o nome dela e ela participou no Fator X Espanha. Ok. Pá, gostei muito. E vai estar aí a tocar... Pode ser a música que abre o álbum, Mucho para ti. Depois, pá, voltamos à música portuguesa e temos novo álbum dos Expresso Transatlântico com o álbum Trópico Paranoia. Este que é o seu segundo álbum, é o sucessor do Ressaca Bailada de 2023. Pá, este Trópico Paranoia é produzido pelo Legendary Tiger Man, por isso nada mal, ok. E pá, gostei muito e pá, fazendo agora
Se calhar faço no fim. Se calhar faço no fim quando acabar de falar dos últimos álbuns. Mas pá, está a ser um mês interessante para a música portuguesa. Ok? Porque já foi lançada muita cena. Mas então gostei muito deste Trópico Paranoia. E pá, vai estar aí a tocar. Pode ser o single que eles lançaram antes do álbum. Nikita Punk. Depois, continuando ainda na música portuguesa, mas agora cantada em inglês, temos novo álbum da Maro também, que saiu, acho que foi na terça-feira, com o álbum So Much Has Changed. É o 8º disco dela. Foda-se, ela tem assim tantos álbuns. Tem, porque só em 2018 ela lançou 5 álbuns. Ok, Mara, desculpa se eu desconhecia assim a tua música. Pá, eu gostei. Aqui numa entrevista à Time Out Lisboa, ela diz que este álbum nunca existiria se não tivesse saído de Portugal. Pá, só se foi por causa das cenas que viveu lá fora, porque de resto, tipo, ok, será que alguém que já tinha lançado 7 ou 8 álbuns não ia conseguir lançar mais um álbum? Tipo, não sei, pá, há merdas que eu não percebo, mas pronto. Mas ok. Pá, eu gostei. Vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, To Grieve You. What do I do? Part of me is gone now. What I thought was true. E depois, pá, para terminar, o melhor álbum português que foi lançado esta semana é o segundo álbum da super banda Cara de Espelho, que lançaram o álbum B, depois de terem lançado o álbum homónimo Cara de Espelho em 2024. Pá, eu gostei muito, ok? Continuam com o trabalho do álbum anterior, não muda assim muito. Mantêm a crítica social, mantêm a forma de cantar e de fazer música do álbum anterior, e acho que já é quase uma marca registada. Pá, gostei muito e vai estar aí a tocar. Também pode ser o single que foi lançado antes do álbum, Bem-vindo. Vende-se a prata e o cristal do enxoval. Vende-se o mar, o sol, o sal. Vende-se o mar, vende-se todo Portugal. Ilhas e tal, venha de lá o capital. Será bem-vindo, será bem-vindo, será bem-vindo. 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 Vende-se o fado e o futebol. E agora sim, pá, era isso que eu ia dizer há um bocado, que é, pá, foi um mês forte para caralho para a música portuguesa, porque imaginem, nós tivemos só lançados em janeiro, Mães Solteiras, vamos ser breves, Luca Argel com O Homem Triste, Rapaz Ego com Fazer as Pazes, Cara de Espelho com B, M Colegas de Trabalho, Expresso Transatlântico com Trópico Paranoia e Maro com So Much Has Changed. Depois ainda tenho aqui guardado álbum novo do Stereossauro também, que eu ainda não ouvi, estás a ver? Pá, também temos Crioula Mar e Dino, que também tenho o Dino de Santiago, por isso também pode ser considerado música portuguesa. Ou seja, pá, está muito forte, tipo, não esperei que janeiro fosse assim tão forte para a música portuguesa. E isso é fixe e mostra que, pá, que podemos ter aí um ano forte pela frente. Por isso pá, mantenham-se atentos porque de certeza que irá haver novidades. Mas é isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.